Quer que eu tire, cara? Boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar das causas anteriores das aflições. Está lá no capítulo 5, itens 6 a 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. E aí eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Deus é justo? Nossa, nem pensaram, nem titubearam. Meu Deus, mas a gente vê tanta coisa ruim por aí, né? Tanta coisa que nos entristece. E mesmo assim Deus é justo? E quando nós vemos uma criancinha recém-nascida, acabou de nascer, nunca fez mal a ninguém, e vem com uma doença, um câncer, que já é fatal na vida dela. Cadê a justiça de Deus? Uma criança inocente, que não fez mal para ninguém. Muitas vezes vem sem o bracinho, sem um pedacinho da perna. Será que a gente não pensa? Oh meu Deus, será que Deus é justo? Muitas vezes, muitas ocasiões, eu fiz essa pergunta. Para hoje estar aqui, né, conversando com vocês. Eu fiz muito essa pergunta ao longo da minha vida, antes de conhecer a doutrina espírita. Porque quando eu recebi esse tema, eu falei, meu Deus do céu, foi esse tema que me trouxe para a casa espírita. Foi justamente por esse tema que eu vim parar aqui. E aí eu tenho que contar um pouquinho para vocês, porque o meu testemunho vai servir de lição. Como serviu para mim, pode servir de lição para todos nós. Então, a minha mãe, ela era esquizofrênica. Na verdade, a minha mãe era médium, só que ela era messiânica. Vocês conhecem a messiânica? Aquela que faz o de orelha. E a minha mãe e os meus pais eram messiânicos. E a minha mãe, depois que ela perdeu o pai dela, ela ficou numa depressão muito profunda. E começou a ter crises de esquizofrenia, de psiquiatria, né? As crises eram tão fortes que ela passou a ser todo ano internada em clínica psiquiátrica. E que muitas vezes até ela era amarrada, porque até por uma questão de segurança dela mesma, né? Então isso por 12 anos, às vezes ano sim, ano não, ela tinha essas crises fortes. Então, a minha adolescência inteira, eu cresci com a minha mãe assim. Aí, gente, quando a minha mãe já estava mais ou menos equilibrada, meu pai perdeu a visão. É um drama mexicano. A minha vida, é um drama mexicano. Hoje a gente dá risada porque a gente compreende, a gente entende, né? E meu pai passou os 15 últimos anos da vida dele cego.
O Edson, que está aqui, lembra que eu trazia o meu pai toda sexta-feira, porque eu sempre trabalhei de sexta-feira aqui na casa, todas as sextas-feiras eu trazia o meu pai. Mas antes de conhecer a doutrina espírita, eu me perguntava, eu falava, gente, se tem um Deus, ele nunca veio na minha casa, porque eu nunca vi tanto sofrimento. O meu pai, a minha mãe e agora o meu pai. Eu me perguntava, eu fazia essa pergunta todos os dias para mim mesma. Eu falava, meu Deus, cadê a justiça divina? Porque meu pai e a minha mãe, pessoas boas, nunca fizeram mal a ninguém, não fumavam, não bebiam, não praticavam o mal. E como isso na minha casa? As pessoas por aí são tão felizes, não é? E às vezes, e aí eu, inconformada, eu fui atrás de respostas. Eu fui em todas as religiões que vocês podem imaginar. Eu já fui até messiânica. Eu já fui na evangélica, na igreja Seixonoye, que a minha sogra era da Seixonoye. Mas eu só obtive resposta na doutrina espírita. Então eu comecei a frequentar essa casa há mais de 25 anos atrás, buscando respostas. E aí, assim como vocês, assisti as palestras, depois me interessei pelos cursos, comecei a fazer os cursos, me formei aqui, fui para a federação e hoje estou aqui na casa, até já na área de ensino, há mais de 25 anos. Porque a única religião, a única doutrina que me trouxe a resposta foi a doutrina espírita, com esse tema, causas anteriores das aflições. Então, através da doutrina espírita, como vocês falaram aqui quando eu perguntei para vocês, Deus é bom? Eu aprendi que Deus é bom. A frase fala o tempo todo. Muitas vezes as nossas aflições, muitas vezes não, sempre as nossas aflições são causadas por quê? Nós mesmos, não é? As atuais, se eu vou atravessar a rua, ali, o sinal tá vermelho para mim, para o pedestre. Tem gente que não atravessa assim mesmo, no meio dos carros, correndo, não é? Correndo. Por causa de 1 minuto. Às vezes a pessoa perde a vida por causa de segundos. Não é? É culpa de Deus? A pessoa que causou, não é? Não é assim? Foi causada pela pessoa. Deus tem alguma coisa a ver com isso? Não. Tentou proteger. Colocou ali o semáforo, não é? Mas muitas vezes a pessoa é imprudente, é negligente. Então, muitas vezes as causas são geradas por nós, pela nossa impaciência, não é? As aflições, pela nossa intolerância, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Não é assim? Mas e as causas anteriores? Um bebezinho lá, que nasceu com uma deformidade, não deu tempo nessa vida dele fazer nada, não é? A
acabou de nascer. De onde que vem tudo isso? De onde que vem tanto sofrimento? Se Deus é bom, se Deus é justo. Então a doutrina espírita vem nos trazer que todo efeito tem uma causa. Efeito bom tem uma causa boa. Efeito ruim tem uma causa ruim. Desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Então, aqui eu perguntei para vocês, Deus é justo? A maioria aqui falou que sim. Então, se Deus é justo, essa causa, essa aflição que nós estamos passando é justa. Muitas vezes causada por nós mesmos. Muitas vezes não, sempre causada por nós. Seja nessa vida ou em vidas passadas. Porque às vezes o bebezinho não teve tempo nessa vida de comer, de fazer algum mal para ele mesmo, mas ele vem com uma bagagem. A gente fala de coisas ruins, mas nós viemos também com bagagens de coisas boas, de aprendizados. Vocês já viram aquele menininho, bebezinho que toca piano? Gente, ele não tem nenhum ano. Vocês já viram na internet? Ele começou no colo, bebezinho, no colo do pai, e aí ele vinha com o dedinho. Ele mal conseguia com o dedinho. E aí agora ele já está um pouquinho maiorzinho. Gente, ele toca piano. Da onde que esse menino aprendeu? Com 2, 3 anos. E aquela outra criança que sabe todas as bandeiras do mundo? Acho que ele tem 3 ou 5 anos. Então a gente fala, da onde que vem tudo isso? Porque muitas vezes a gente só pensa em aflições, né? Mas nós viemos também com bênçãos, com uma bagagem boa, com uma sabedoria, com dons. A pessoa começa a tocar violão sozinha. Ninguém ensinou. Ou começa a falar inglês, aprende ali sozinho e já se desenvolve. Tem gente que tem certas facilidades, não é? Que ele já vem, já traz, já carrega essa bagagem. Por isso a importância de nós, quando aqui, podemos aprender mais coisas que nós pudermos. Porque toda essa bagagem vai servir para outra vida também. Então, aprender línguas, aprender a cozinhar, aprender dons, habilidades, toda essa carga nós vamos levar também. Mas muitas vezes a gente só fixa em aflições, né? E a vida não é só isso. Como eu falei, da pluralidade das existências. Se não fizermos o mal nessa vida, é o que fizemos em outra. Aí que eu comecei a compreender o que estava passando dentro da minha casa. Eu falava, puxa vida, meus pais são pessoas boas, mas eles trouxeram uma bagagem que precisa ser aqui paga não, que precisa ser como que se diz, dirimida, reparada, né? Eles trouxeram de outras vidas, assim também como nós, que muitas vezes nós não compreendemos ainda. Mas a doutrina espírita, ela nos traz uma oportunidade de vermos além da matéria.
Porque muitas vezes nós nos fixamos só aqui, o lado material, só o que nós vemos. Mas a doutrina espírita, ela nos faz enxergar além da matéria. Olha, não é só essa vida. Não pensa que só tem aqui. Nós trazemos uma bagagem. Nós não somos da terra. Nós estamos na terra. Então nós viemos com uma bagagem. A doutrina espírita amplia a nossa visão. Olha a importância. Então a gente já não vê o micro, mas a gente começa a enxergar o macro. E aí as coisas são mais consoladoras para nós. Porque foi aqui na doutrina espírita que eu me senti consolada, confortada. Porque eu pensei, puxa vida, é verdade, eu só estava enxergando a matéria. Então eu pensava, meu Deus, eu não sou mais coitadinha. Meus pais não são coitadinhos. Eles estão reparando, eles estão aprendendo. Quando a gente começa a ter essa outra visão que a doutrina espírita vem nos trazer, nós enxergamos a vida com mais esperança, com mais consolo, com mais conforto, sem revoltas. Olha a importância, sem revoltas. Porque senão, se a gente não achar que Deus é justo, a gente fala, para que ser bom, se tudo vai acabar aqui nessa vida? A gente começa a ficar sem esperança. E não é isso que a doutrina espírita vem trazer para nós. Então calma. A doutrina espírita fala, não, calma. Pacifica seu coração. Calma, nós estamos aqui em aprendizagem para reparar os nossos erros, os nossos defeitos. Tenha paciência, compreenda, olhe o grande. Prova e expiação. Eu peguei esse conceito do Consolador, que é pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Muitas vezes a gente fala, né? Eu estou passando cada prova na minha vida. É cada provação. A gente fala assim, né? O que é prova para a doutrina espírita? Prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Quem está falando isso é Emmanuel, tá? Está lá no livro O Consolador. É a luta que ensina ao discípulo. Então, a prova, muitas vezes, nós pedimos. Lá em cima, através de uma programação espiritual, fala, eu quero vir sim com a prova da cegueira. Porque assim, às vezes eu nem cometi o erro. Mas eu quero vir com essa prova para mim poder me elevar, para mim aprender, para mim me superar. Para a elevação do espírito, eu posso pedir a prova. Então, olha a importância de nós não julgarmos. Porque às vezes a gente vê uma pessoa falar assim, ai meu Deus, ele tem algum problema, então em outra vida ele foi muito mal. Não necessariamente. Porque ele pode pedir essa prova. E Deus concede o intuito da elevação espiritual e moral dele. E a expiação? A expiação
é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Nós erramos aqui na vida atual. Nós cometemos erros nessa vida? Gente, se hoje, com o entendimento que nós temos, nós já cometemos erros, vocês imaginam lá atrás. Cada coisa que nós já fizemos. Não é? A gente já tem um pouquinho de entendimento. A gente já frequenta a casa. E mesmo assim, às vezes a gente erra. Não é pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelos excessos. A gente erra. Imagina antes, gente. Que nós estamos nos desenvolvendo pouco a pouco. Então, muitas vezes a gente tem que vir espiar mesmo. Ah, você cometeu um mal, você errou, mas você vai ter que pagar. Mas é porque Deus quer assim? Deus quer assim? Deus castiga? Ah, você vai porque você vai ser castigado. Não. Porque é um intuito de correção. É um intuito de aprendizado. Não é expiação com intuito de castigo, de imposição. Não é impositivo, não. É um intuito educativo. É diferente. Porque Deus nos ama tanto, tanto. Primeiro, que o Edson falou, que nós estamos aqui hoje. É uma bênção estarmos aqui hoje. Estamos encarnados. Então, a expiação e tanto a prova não é no sentido de imposição. Não, é no sentido de educação, de correção, de amor. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Você vai para a escola. Ah, eu não quero. Não, você tem que ir. Não é o que ele quer, né? Não é? Ah, hoje está frio, não vai na escola. Vai. Está frio, está calor, você vai. Por quê? Porque nós queremos que ele se eduque, não é? Que ele seja uma pessoa de bem. O mesmo é Deus conosco. Então, toda prova e toda expiação é uma bênção divina. Por isso que esse capítulo está lá no capítulo 5, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Palavra de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Então, muitas vezes a gente está passando por uma aflição, um problema, um sofrimento. Nós deveríamos dar graças. Porque através desse problema, desse sofrimento que nós estamos aqui, como eu, gente. Eu vim na casa pela dor, eu não vim pelo amor. Eu vim na casa porque eu estava passando por uma aflição muito grande. Então, olha como a aflição é ruim, não. Ela vem corrigir. Tanto é que hoje estou aqui. Né? Ela vem como educativo, como meio educativo, como meio psicológico, como meio terapêutico, como meio de nós nos corrigirmos, de progressão.
como eu falei para vocês, gente, é a prova do amor de Deus. A lei da ação e da lei da ação e da reação é uma das provas do amor de Deus por nós. Deus nos ama tanto que Ele quer que nós cheguemos à perfeição. Porque o objetivo do Espírito, de todos nós, é chegarmos à perfeição. Às vezes pode demorar um pouquinho, né? Mas vai depender sempre de nós. Sempre. De Deus nunca, porque Deus está sempre disposto. Mas nós estamos dispostos, né? A essa perfeição. Então, essa lei de justiça, a lei do amor e da justiça, ela é sábia. Por quê? Porque quanto mais nós redimirmos dos nossos erros, mais elevados nós vamos nos tornando. Gente, vocês assistiram o filme de Divaldo Franco? Eu não sei se vocês lembram. Tem uma parte de Divaldo Franco, hein, gente? Nós estamos falando de Divaldo. Um espírito que aqui só fez o bem, ele vivenciou o bem, ele praticou o bem. Divaldo Franco. Tem uma parte do filme que ele é perseguido por um obsessor. Não sei se vocês lembram. Assistam. Depois vocês me falam. Ele é perseguido por um obsessor, Divaldo Franco. E aí, esse obsessor, ele vinha atrapalhar a Divaldo. Vinha perseguir a Divaldo. Sabe do que se tratava? De mágoas passadas, de outras vidas. Não se tratava dessa vida atual, porque aqui ele sempre fez o bem. Mas essas aflições se tratavam de vidas anteriores, que haviam mágoas, que por uma razão Divaldo magoou esse espírito, e esse espírito veio como um obsessor dele. Então, gente, se Divaldo, né, tinha obsessores, imagine nós. Então, olha a bênção de nós podermos repararmos tudo isso. Mas a aflição, ela precisa ser aceita. Nós precisamos passar por essa aflição, por esse sofrimento, resignados, sem revolta. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, o Espírito Lázaro, ele traz esse conceito. A resignação é o consentimento do coração. Quando nós passamos por uma doença, uma aflição, um sofrimento, que nós, aqui nessa vida, ou até aqui também, nós encontramos ou não a causa, o que a gente faz? Primeiro, blasfêmia, né? A gente faz isso, blasfêmia. A gente se revolta, a gente chora, a gente esperneia. Pode chorar? Pode chorar, porque a gente precisa descarregar, precisa colocar para fora. Mas colocou tudo para fora, aí vem a aceitação. Deus é bom. Se Deus é bom o tempo todo, essa aflição que eu estou passando, essa causa, esse efeito, há de ser bom. Então,
essa aceitação, porque não adianta nada. A aflição com revolta vai resolver? Não. A aflição com desespero, sem aceitação, não vai resolver. Mas nós que já temos o entendimento, por isso que é importante essa visão longe, essa visão além da matéria. Nós já temos essa compreensão. Gente, eu não sou daqui. Eu estou aqui nesse mundo de provas e expiações para aprender. Então, aqui eu vou ser provado, eu vou ser testada, eu vou passar por essas provações. Então, a partir do momento que eu também compreendi isso, eu olhava para o meu pai e para a minha mãe e eu falava assim: nós vamos passar por isso com dignidade. Nós vamos levantar a cabeça e vamos passar da melhor maneira possível. Não somos mais coitadinhos, não. Nós somos capazes de enfrentar toda essa aflição. Porque aí eu passei a aceitar. Né? Eu falei, o que eu posso fazer por eles? É dar um suporte melhor que eu poderia. Não é? Com alegria, com otimismo, com fé, com esperança. E aí eu lembro que meu pai ficou cego por os últimos 15 anos, e no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem: bem-aventurados os que não têm a visão. Então, toda vez que eu lembrava, eu lia esse pedaço, porque acho que está no capítulo 8, dá uma lida lá, que ele fala que são bem-aventurados os que perderam a visão, porque muitas vezes porque a nossa visão muitas vezes é motivo de queda nossa, né? Nós olhamos, cobiçamos o outro, né? A ganância, o orgulho. Então a nossa visão muitas vezes é motivo de queda. E bem-aventurados aqueles que não têm a visão, que passam pela provação da visão. Então isso me trazia muito conforto e fé e esperança, né? Porque a gente já não se revolta mais, a gente acaba aceitando os reveses da vida, mas aceitar não de uma forma compulsória. Eu não estou falando, vocês têm que aceitar. Não é assim. É aceitação com compreensão. Eu aceito porque eu conheço um Deus de amor e de bondade. Porque Deus é justo, é misericordioso, Ele é bom o tempo todo. Eu aceito porque eu compreendo essas verdades. Eu compreendo que aqui é uma vida passageira, né? A vida é um instante. Então, nessa vida aqui eu posso estar passando por essa aflição, para mais lá na frente ser bem-aventurada, ter uma outra vida mais amena, mais tranquila, né? Por essa razão também que hoje a gente planta o bem para colher lá na frente o bem. Então a gente já tem essa visão, não só daqui material, mas tem essa visão de falar: meu Deus, se eu estou sofrendo tanto nessa vida, na próxima eu não quero mais isso para mim. Na próxima eu vou me esforçar aqui, fazer o melhor que eu posso, para que na próxima encarnação eu não tenha tantos
essas aflições na minha vida. Eu tenho uma vida melhor, uma vida mais tranquila. Então tudo vai depender de mim, vai depender do meu comportamento, né? Por isso que a doutrina espírita, ela enfatiza sempre a nossa reforma interior. Porque quando nós compreendemos todas essas verdades, fala, meu Deus do céu, não vale a pena. Não vale a pena eu ficar ali brigando ali na esquina por causa do sinal que fechou e o cara não andou, né? Não vale a pena eu discutir lá no metrô. Então, às vezes, as coisas que a gente acha que é grandes se tornam pequenas, porque a nossa visão mudou, o nosso mundo interior mudou. E aí você fala, meu Deus do céu, essa vida, o que é essa vida para a gente carregar tanto orgulho, né? Para a gente ficar de mal das pessoas, não é? Não perdoar as pessoas. Então, olha, quantas coisas que a gente vai, que a doutrina espírita, ela é maravilhosa e vai nos aclarando a mente, vai nos fortalecendo a fé, a esperança, né? Gente, para que a gente possa sempre ser resignado, aceitar humildemente, com o coração, sem revolta, sem maledicências, sem muitas vezes se revoltar contra Deus mesmo, né? Que nós possamos ter sempre fé em Deus, como o Cristo fala, tenham fé em Deus, porque só Ele que vai nos dar a sustentação necessária para continuarmos com a aflição ou não, aceitando e procurando nos melhorar a cada dia. Por isso que Paulo falava assim, sabiamente, em tudo dai graças, em tudo, nas coisas boas e nas coisas não tão boas, porque muitas vezes são as coisas não tão boas que nos impulsionam à frente, como me impulsionou. Que eu agradeço imensamente a paciência de vocês, que Deus abençoe, ilumine e que todos tenham muita fé, muita esperança, resignação no coração de vocês, para que todos nós possamos nos elevarmos moralmente, espiritualmente, em tudo. Muita paz a todos, uma boa semana a todos.